Olá, mulheres! Estamos de volta para fazer um grande desabafo hoje. Muito feliz de estar aqui de volta com a Thali e espero que vocês tenham sentido a nossa falta, porque a gente sentiu falta de desabafar também com vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, assim, que acho que abarca bastante nós mulheres, que é sobre a falta de acolhimento. Às vezes você é a pessoa que mais está apoiando as outras ao seu redor, mas e quem que é que ampara a pessoa que mais ampara as outras, né? Tudo bem com você, Thali? Como que você tá chegando hoje? Olá, eu tô bem, tá tudo certo. Acho que é um tema bem denso, né? Que a gente vai fazer talvez um recorte aqui mais do âmbito profissional, assim, porque é algo que se aplica, né, na nossa vida como um todo, principalmente alô mães, né? E, mas é isso, vai ser bom a gente conversar sobre isso. Eu tô bem. Acho que já passei por algumas situações que eu posso compartilhar aqui com vocês e lembrando sempre, né? É um desabafo, é uma conversa aqui. Não sei se a gente tem soluções, né, para muitas das coisas que a gente vai falar, mas talvez compartilhando a nossa história aqui, isso possa ajudar alguém, inspire alguém. E sei lá, às vezes no final a gente até chega, né, a algumas conclusões e compartilha, então acho que vai ser bom falar sobre isso. Ótimo. E acho que para começar assim, eu acho que a gente pode compartilhar um pouco de situações que a gente já passou na nossa trajetória também. E vira e mexe a gente vê vários relatos também, né, no Mulheres de Produtos. E também, assim, né, somos mulheres, mas a gente já, apesar de às vezes a gente já estar mais sênior, a gente, por vezes, passamos por muitas dificuldades também. E acho que esse assunto me toca um pouco diferente, assim, que eu recentemente li alguns livros mais nessa linha de, tipo, da solidão da mulher, né, quanto a questão de você estar com alguma dificuldade, você não sentir para quem que você pode recorrer. E aí eu senti muito, assim, no coração da gente conversar um pouquinho desse tema aqui para a gente explorar. E aí, sem mais delongas, eu acho que existem muitas fases, assim, acho que da minha trajetória que eu já passei por situações em que eu tentava muito me encaixar, tentava fazer de tudo para me enquadrar em algum tipo de papel, seja porque queria promoção, seja porque nova, cheia de sonhos, igual a Thales sempre fala. Cheia de energia também, né, para se adequar e ouvir vários feedbacks, se adaptar e tudo mais. Só que eu acho que tem um perigo muito grande, assim, que eu vejo que às vezes a gente acaba caindo numa cilada nessa de se encaixar, ficar se podando e você cair num mar e você vê que às vezes você vai se minando e ficando mais sozinha, assim. Eu acho que o tema desse episódio a gente quer explorar um pouquinho essa temática, assim, né, sobre falta de amparo, mas principalmente dos sentimentos que abarcam quando a gente sente que não tem essa rede de apoio, ou que sente que tá perdida, que tá numa situação meio sem fundo. Então a gente ouve muitos relatos ou de mulheres que estão também podem ter sido demitidas, a Thali falou de mães, mas também pode ser situações até mais sutis, né, no dia a dia do trabalho ou situações com seus companheiros também, ou companheiras, e você se sente mais invisível tentando se encaixando numa ou relação, num trabalho que não tá te cabendo tanto. E aí queria que você contasse também, Thali, o que são os sentimentos assim quando você me ouviu falar, o que te veio na mente de experiências passadas? Eu acho que um aspecto muito interessante é que nem você falou, né? Mesmo a gente já com mais experiência no mercado, profissionais mais sêniores e tal, podem se sentir desamparadas ou caírem em situações que caíam lá no início de carreira, né? E que provavelmente se alguém fosse pedir um conselho pra gente, a gente conseguiria orientar, né? Isso que eu acho mais interessante mesmo, que é, poxa, se a gente tá ali para uma amiga, para uma colega de trabalho, consegue orientar num desafio,
Muitas vezes a gente está num desafio similar e não sei, se sente perdida mesmo e com alguma dificuldade até de pedir essa ajuda, né? Então, eu acho que já passei assim por algumas empresas em que foi bem difícil de me encaixar, assim. E acho que é esse mesmo sentimento, nossa, de encaixe, do tipo, eu me senti uma alienígena, mas não sei, de alguma forma queria insistir, né? Queria tentar me encaixar, porque, sei lá, não se encaixar poderia ser lido como um fracasso, né? Alguma coisa nessa linha e tal. E foram em épocas da minha vida que eu era mais iniciante mesmo na carreira. Então não tinha. Eu não sabia pedir ajuda, assim. E eu Nossa. achava que eu tinha que resolver sozinha, né? Uhum. E deu tudo errado. Deu certo porque foi bom ter saído desses lugares, no fim das contas, né? Mas foi meio traumático, sabe? Então, eu realmente me vi sei lá, num marzão à deriva sozinha e eu não podia contar com pessoas ali da minha equipe, porque justamente eu não estava encaixada, não me sentia encaixada assim. E é muito ruim, gente, quando você tá num trabalho e que você sente que, sei lá, você não pode contar com ninguém, porque é isso, assim, porque você não conseguiu criar um vínculo, né? Eu tô falando de vínculo, assim, de trabalho mesmo, de colega, né? A gente muitas vezes leva colegas de trabalho para nossa vida, né? Viram amigos pessoais e eu tenho muitas amizades assim. É, mas é claro, nem todo colega vira amigo, mas mesmo assim, é sua parceria ali dentro, né? É muito importante você ter pessoas com algum nível de identificação, porque não somos robozinhos, né? A gente tem nossas questões, é interessante ter alguém para dividir, para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, né, dentro daquele ambiente. E eu não tive nessas situações, então mesmo assim, mesmo fora, claro, eu tinha minhas amigas e tal, mas é diferente, né? Acho que foram duas situações que eu me senti bastante desamparada mesmo. E assim, eu não consegui fazer nada muito bom com isso, viu, gente? De fato, Não simplesmente. temos uma moral da história. É, eu só senti, né? Como a Jaque perguntou aqui dos sentimentos, mas, né, se eu fosse dar um conselho para a Thalita do passado, eu acho que passa um pouco pra gente lembrar de quem a gente é, né? Era uma época também que eu não, sei lá, não, acho que eu não estava em contato com a minha essência mesmo, né? Então, a leitura que eu fazia era que eu era aquilo que eu estava fazendo, né? Eu era a Thalita porque eu estava naquela empresa. E hoje, como eu sei que isso não me cabe, né? Eu já entendo que o que eu sou é completamente apartado de onde eu estou trabalhando. Eu daria um conselho nessa linha. Mas, assim, acho que queria enfatizar que é muito importante você ter parcerias dentro do lugar que você está trabalhando, para você buscar algum nível de amparo e, claro, retribuir isso, né? Acho que essa troca também ela é muito, muito importante. Mas eu acho que foi um pouco isso, assim. E eu não sei até que ponto a gente consegue fazer coisas, né? Como eu disse, eu não fiz nada de muito interessante. Eu só vivi situações, aí elas foram meio blé, e aí fui vivendo a minha vida até chegar aqui. Mas acho que é isso que eu diria em termos de tentar, não é tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que só dando um diagnóstico, talvez, né? Olhando o passado e vendo as situações que eu vivi, que não me conhecer me fez também um pouco passar pelo que eu passei e não questionar, né, certas coisas, e aí somatizar, e aí vocês já sabem, né, gente, que a gente vai para um lugar muito, muito ruim e que só nos prejudica, né? A empresa tá bem tranquila, vivendo, vendendo seus produtos, tá? Então, talvez isso só é um ponto de atenção, porque a gente não, né,
nessa questão de desamparo, né, ou de se sentir desamparada num local, estou falando aqui especificamente do local de trabalho, né, é muito ruim, né? Realmente a gente pode ir para pensamentos ruins e que só vão prejudicar a gente mesmo, né? E o CNPJ vai ficar super de boa. Então, acho que é um ponto que a gente precisa estar sempre atento. Por isso que o amparo, né, o acolhimento das pessoas é muito importante. E é isso, amiga. Acho que das minhas experiências, não sei se você quer dividir um pouco também do que você acha. Gostei bastante, amiga, do que você falou do lembrar de quem a gente é. Eu acho que essa parte talvez é uma mudança que a gente tem quando. Pós-terapia, brincadeira. Quando você tá no começo da carreira versus você passou por um monte de coisa, criou um monte de repertório, sofreu bastante, e aí hoje você sabe que você tem valor independente. Então, acho que é uma grande diferença, assim, do que eu sinto de por mais que eu, às vezes, possa passar e passe por situações de não tá me sentindo que tô me encaixando, tá me sentindo, sei lá, tem alguma coisa errada, eu tô ficando louca, né? Acho que pra mulher sempre vem esse negócio, nossa, será que eu tô louca? Tipo, tô com um sentimento estranho, mas não, eu estou exagerando. E aí você ter a segurança de saber que você não está louca, porque você se conhece, você já viveu tantas coisas e você sabe se ouvir, você faz terapia, você é uma pessoa que busca autoconhecimento, né? Acho que isso é super importante. E a gente chegar num ponto, acho que nós mulheres reconhecer e ter essa confiança no sentimento que a gente está tendo e que a gente não está loucas, eu acho que é um passo muito importante, né? E é bem difícil, porque eu mesma, assim, por mais que eu, sei lá, já passei por tanta coisa, acho que eu já passei por time que eu me sentia nossa, eu sentia vontade de chorar de estar no time, ou eu sentia que eu não queria incomodar, que tudo que eu falava era um incômodo, era burro e tudo mais, até o ponto de, sei lá, estar num lugar que hoje eu tenho, né, pra mim é o ápice da carreira, porque agora eu tô, sei lá, com pessoas que eu lidero e mulheres incríveis e tudo mais. Mas mesmo assim, e mesmo no Mulher de Produto, né, Thalia, acho que você sente isso também, tipo, a gente, sei lá, a Thalia VP, aí eu como presidente, por mais que a gente tá nesses lugares, assim, às vezes tem uma vozinha que fala que, nossa, mas será que a gente tá sendo exagerada? Mas será que eu não tô sendo emocionada demais? Mas eu poderia dar mais uma chance, mas não, não é isso, não pode ser isso, não pode ser o patriarcado, sabe? Não pode. Então, acho que ainda pra gente ainda é muito complicado, imagina, né, no começo de carreira também. Então, eu amei o que você falou do lembrar de quem a gente é. É, né? E assim, vem com o tempo mesmo, vem também com um esforço intencional, né, gente? Porque não parece que a gente roda e sempre cai em alguns assuntos, né? Não tem muito jeito, né? Que é a questão da terapia. Porque, assim, para mim foi um processo bem importante, foi muito bom, me ajuda até hoje. Essa foi uma ferramenta que me ajudou a entender, assim, quem é a Thalita e aí qual é o meu valor, enfim, os lugares que eu sei que eu quero estar, o que eu não quero mais, o que não me cabe, etc, né? Isso também vem com o tempo, então, é até um pouco injusto, né? De repente, cobrar isso da gente lá novinha, sem muita experiência, né? Ou com pouca ainda experiência. Então, é sempre mais fácil falar do que já foi, né? Da fotografia e tal. Mas, eu acho que, assim, um ponto muito importante e principalmente para pessoas, né? Principalmente ainda para as mulheres que estão entrando agora no mercado de trabalho, de ter esse reforço, assim, de entender qual que é a essência, qual que é a sua essência mesmo, o seu valor apartado daquele trabalho ali específico, né? A gente não é aquilo que a gente está fazendo, enfim. Então, acho que isso pode ajudar, né? Mas é claro que esse autoconhecimento também vem muito com o tempo, né? E com a intenção que a gente coloca, assim, em se autoconhecer, né? Que é
uma treta, né, pessoal? Para quem faz terapia, tá ligado que é mais choro do que flores e tal, mas é bom, assim, são processos importantes, né? Então, acho que isso é bom de salientar. E, e aí, acho que falando, né, de, de como a gente se sente, assim, no trabalho, quando a gente não se sente amparada, não sei se a gente pode tentar falar de. Não sei se são estratégias especificamente, mas do tipo, o que que a gente faz, né, quando a gente está se sentindo assim? Porque a gente pode não, de repente, ter uma solução específica. Acho que isso também é importante, né? A gente falou até um pouquinho antes de entrar, assim, de às vezes a gente não vai mudar uma coisa estrutural da empresa, por exemplo, às vezes a gente não vai conseguir mudar uma pessoa específica, né, que é da sua equipe, enfim, que pode estar causando algumas questões aí e tal. E às vezes o que precisa mudar é você de um lugar para o outro ou de um time para o outro. Isso pode acontecer. Mas assim, independente do que, né? Acho que é legal, sei lá, falar um pouquinho sobre como é que a gente vê esse cenário do tipo, com a nossa cabeça de hoje, né? Como a gente avalia, o que que a gente pode tentar fazer de repente. Acho que passa muito por compartilhar essas situações com pessoas da nossa confiança, né? Mas às vezes a gente quer, assim, talvez só saber como lidar melhor e sobreviver a esse período, sabe? Ou a essa etapa. Acho que é Sim. bom a gente falar um pouco, assim, o que que você acha que a gente Até pode fazer? porque. Acho que até porque hoje a gente vive numa sociedade que as coisas elas mudam rápido, mas é só na rede social, né? Daí é tudo muito instantâneo, mas os processos, as pessoas demoram, né? Então, por mais que às vezes se identifique um problema, você vai demorar um tempo até você sair daquela situação, por mais que você já tenha uma solução. Né? Igual a Thalia falou, ah, eu vou mudar de time, ou vou procurar um emprego, ou, sei lá, vou fazer alguma coisa mais drástica, né, sobre isso. E aí eu acho que entra muito, vou só repetitiva, mas acho que a rede de apoio é muito importante, assim. A Thalia, ela é a pessoa que ouve todos os meus áudios. E aí a gente faz podcast de desabafo via WhatsApp, né? Eu acho que é muito importante você ter uma Thalita na sua vida, porque até aquela parte do será que estou louca? Ajuda muito, sabe? Você tem uma amiga para validar que você não está louca, que você está sendo escutada, que faz sentido o que você está falando, acho que isso é muito importante. Eu acho que essa rede de apoio no trabalho faz muita diferença. Às vezes a gente não consegue construir, né? Como a Thalia falou no começo de tô num time, mas ainda não peguei essa confiança, então seria ideal, mas se não rola, acho que essa rede de apoio para o lado de fora ela faz muito sentido. E eu acho que tem um podcast que eu nunca ouvi, mas sempre falam dele nos podcasts que eu ouço, que fala sobre dar nome às coisas. E eu acho que essa parte de você, no seu autoconhecimento, você dar nome aos incômodos que você está sentindo, nossa, para mim faz toda a diferença. Eu acho que sou um pouco filosófico, mas às vezes você nasce, e aí até em terapia é muito louco isso, porque às vezes você traz, eu vejo que eu tô incomodada com alguma questão. Só que eu não consigo verbalizar, eu não consigo falar o que que é, eu só tenho os sentimentos ao redor. E aí, às vezes, é uma coisa que demora um pouquinho, mas é muito assim rápido não a resolução, mas a facilidade de entender como que a gente pode criar outros mecanismos para resolver se a gente entende o que está acontecendo com a gente, né? Então pode ser, pô, tô me sentindo sem amparo no lugar que eu tô. Na real, eu tô incomodado, ou eu tô com raiva porque fulano não tá fazendo nada, eu tô fazendo todo o trabalho e eu não tô sendo reconhecida, ou eu tô me sentindo diminuída. Então, acho que essas coisas são muito importantes de você nomear. Inclusive patriarcado e machismo, né? Que às vezes a gente passa pano, a gente mesmo passa pano e não consegue enxergar. E então, para mim,
voltei um pouco atrás, né, Thali, nas estratégias, mas eu acho que esses primeiros passos são bem importantes para a gente conseguir criar algum tipo de mecanismo em cima. Ah, eu acho. E às vezes você só quer sobreviver, né? Aquilo assim, do tipo. Talvez a gente não tenha uma solução, né? Que nem a gente estava comentando de, poxa, eu vou fazer uma coisa drástica, um movimento drástico. A gente só precisa passar por esse dia. E como é que eu vou lidar com, sei lá, esse ambiente um pouco hostil para mim ainda e que ainda tem, por exemplo, né, pode ter essa camada do machismo, de um cara, ai, tá te interrompendo. Ai, gente, as coisas que a gente achou que já tinha o quê? Superado, né? Porque o ano é 2025, mas a gente ainda vê muito, né? Sutilezas assim, coisas que são entre aspas pequenas, né? Mas um monte de coisas pequenas depois lá na frente se tornam coisas maiores, né? Então, acho que às vezes é sobre sobreviver, né? Tipo, eu só quero passar por esse dia de um Nossa, jeito sim. menos pior. Ai, amiga, total. Tava até, acho que uma coisa que eu tenho muito trabalhado, assim, acho que desde o meu começo de carreira, eu sou uma pessoa muito sensível, assim, de se a pessoa fala um pouco mais grosso, ou ela é mais rude, ou ela, sei lá, se eu não me sinto apoiada pela pessoa, nossa, aí eu tenho muita vontade, é muito rápido, assim, uma vontade de chorar. Ainda bem que estamos no remoto, né, gente? Hoje em dia melhorou, porque aí você fecha a câmera e tá tudo certo. Mas eu acho que isso é uma coisa que ao longo do tempo eu fui criando mecanismos pra. Nossa, era batata. Às vezes tinha uma reunião que era mais dura, eu sentia assim uma lágrima, sabe? Formando. Ela já se forma. Ela já se forma Ai. e você. Ou a pessoa só perguntar, tudo bem? Lágrima, tá Ai, tudo amiga, bem. você falou que no remoto funciona, mas pra mim deu errado uma vez que era uma reunião meio difícil, assim, tipo, sei lá, recebi um feedback que bateu, ai, meio difícil. E aí eu tava sem a câmera e eu comecei a chorar, mas assim, a minha voz denunciou muito e a pessoa perguntou, eu falei, ai, que droga! Eu não Que consegui nem raiva, né? disfarçar que ódio, putz, grilo. E tipo, eu não queria demonstrar essa fraqueza, não é mesmo? Mas não deu certo, não. E a pessoa viu, e aí eu tive que me abrir. E deu tudo errado ainda depois, assim. Ai, gente, às vezes dá muito errado. Ai, às vezes dá errado e não tem Ai, lição, né? Sobre. ai, às vezes só dá errado. Tipo assim, não era pra eu estar ali, eu tava insistindo, não, beleza, eu vou fazer, eu vou mudar, Uhum. eu vou tentar. E aí, no fim, a outra pessoa nem quer que você tente, mude nada, ela quer que você, sei lá, vá embora mesmo. Ai, E que é isso, raiva. entendeu? E aí, assim, a lição do dia é, poxa vida, não sei qual que é a moral da história, mas são sinais preocupantes, vamos dizer assim, esse sentimento de não se encaixar, de não ser Sim. acolhida, gente, eu acho que é um alerta, sabe? Porque dá pra reverter, dá pra você, como também não dá às vezes não dá pra fazer nada. Então aí é pensar em como lidar e sobreviver no dia a dia, até que algo seja Ai, feito, nossa, enfim, né? sim. Ai, gente, desculpa, né? Talvez eu baixei um pouco o clima, mas Ai, tá é ali. como eu vejo. Gente, Adalita, sério, não tem condição. Mas tá tudo bem. Não, assim, eu acho que você arrasou. Se for a situação que eu tô pensando, assim, você foi sincera com seus sentimentos. Eu acho que a gente aprende muito na. Não precisa tirar nenhuma lição de moral, mas no sentido de você agora sabe muito bem lugares que não lhe cabem e quando você pode se poupar, eu acho, Ah, isso é né? verdade. Tipo, eu acho que a gente. Ai, é que a gente é besta, né? Às vezes a gente fica insistindo. E eu tenho. Nossa, eu já trabalhei tanto em terapia, mas ainda às vezes volta. Essa síndrome de querer salvar, sabe? Ai, você é uma heroína, eu vou salvar, eu vou conseguir, eu vou lidar com tudo. Ai, mas todo mundo lida. E aí, tipo, não é possível. Eu estou, sabe, me incomodando com essa coisinha de nada. Você mesmo se desvaloriza o que você tá sentindo porque você coloca uma capa de super-heroína e você acha assim, não, eu tenho que lidar, porque eu sou uma mulher forte, uma mulher empoderada. É isso.
você tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. É só um desafio, eu tenho que superar esse desafio. É realmente uma linha meio tênue, né? Entre, beleza, desafios que estão no nosso dia a dia, beleza, a gente tem que encarar e passar uma linha para uma coisa meio salvadora, né? Que nem você acabou de falar, de tipo, às vezes não dá, não é nem seu, né? Sei lá, e aí a gente tenta salvar ou tenta mudar, então é meio difícil, né? Acho que é uma coisa assim de se levar na terapia também, do tipo, Sim. não posso desistir no primeiro obstáculo. Concordamos, ok. Porém, mas e no 10º? Ai, será que já chegou a hora de desistir? Será que era melhor no Talvez. quinto? Ai, verdade. Ai, será que era Caraca. melhor ter desistido no 3º? Ai, mas aí é isso, né? Você tem que, sei lá, Uhum. passar por alguns, né? Mas quantos, né? Qual que é o limite para daí você, putz, acho que pra mim já deu aqui, preciso de ajuda, quero desabafar, ou sei lá, né? Não sei, gente, não sei. Mas é só vivendo Nossa, mesmo, amiga, né? muito bom. Porque eu fiquei pensando. É porque não tem uma regra, né? Eu assisti. Gente, eu tô muito surfistinha, né? Aí eu assisti ontem um documentário da Maia Gabeira. Ela é a primeira surfista e bateu o recorde de maior onda grande. Tem essa modalidade, nem sabia. E ela surfou em Nazaré, em Portugal, que é a maior onda que tem lá e tudo mais. E ela passou por um acidente que ela quase morreu. Porque assim, se você cai numa onda grande, você roda, 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 engole muita água, o peso daquela água é muito grande e é muito difícil o resgate nessas ondonas grandes. Mas pra resumir assim, ela quebrou coisas, ela quebrou parte do corpo. Aí agravou um problema da coluna dela. Ela ficou 3 anos de recuperação. Ela ficou insistindo em 10 cirurgias para a coluna dela voltar. E ela não desistiu, né? E aí ela conseguiu, depois desses anos, surfar essa onda grande. Aí você fica Caramba. pensando assim, ela foi no 10, entendeu? Mas Nossa. talvez para ela foi o 10, mas para mim seja o 5. Não tem É nada a ver. verdade, né? Pode ser. Assim, eu quero ser uma Maia Gabeira hoje. Ai, olha É aí, isso. gente. Pergunte-se, eu quero ser uma Maia Mas Gabeira é. hoje? Será? Será que hoje eu consigo? Amiga, mas sabe o que é louco? Porque às vezes eu acho que é isso, assim, ó, gente, tô ficando muito louca. Mas ela é tipo uma puta inspiração e às vezes a gente tem tão poucas referências femininas em alguns lugares que eu vejo que a gente se cobra muito de quando a gente tá numa, principalmente em liderança, quando você tá numa posição que você tem poder, ou você sabe que é raro ter alguma mulher lá e tudo mais, eu acho que é difícil, assim, você acaba se cobrando muito em outro lugar de, ai, eu não posso desistir, eu não posso, eu não posso desistir aqui no 5, eu tenho que tentar até o 10, porque olha o exemplo, eu já tive muitos casos que eu fiquei porque eu ficava assim, ai, qual é o exemplo que eu vou dar? E aí a Oh, meu gente, Deus. caraca, e a gente se ferra, entendeu? E é isso. É verdade. Ai, amiga, eu acho que temos que tentar aí entender o nosso limite mesmo, né? Olha só. Quem poderia imaginar, não é mesmo, gente? De volta ao autoconhecimento. É meio que Toda, isso, né? Ai, gente, é toda vez. sobre. Ah, é isso. A conclusão que temos é essa. Conclusão. É, e assim, o momento de pedir ajuda, né? Que acho que bate nesse limite, assim. Tipo, pô, cheguei, realmente daqui pra lá eu não consigo mais, ou vou me machucar muito, né?
já vou além, então, nossa, eu preciso de ajuda, né? E aí pode vir aí um desabafo, um áudio no WhatsApp para alguém que você gosta e confia muito, né? Pode ser N coisas, mas a gente tem que entender isso, né? E quando a gente não se conhece, realmente a gente passa muito fácil desse limite e vai, entendeu? E vai por um caminho que quando você vê, você se diminuiu mesmo. Então, aquela coisa. E nossa, né? Acho que isso acontece com. Eu vou arriscar generalizar com todas as mulheres, assim, em algum momento, né? Foi o que eu comentei no começo de tipo, poxa, a gente, quando pedem ajuda pra gente, a gente consegue aconselhar, busca entender o contexto, ajudar da melhor forma, né? Mas a gente, na mesma situação, não exatamente na mesma, mas sei lá, numa situação parecida, ou nesse sentido de tô numa situação desconfortável, sem amparo, preciso de ajuda, a gente não consegue se automedicar, sabe? Tipo assim, olhar no espelho, dar esse conselho olhando pra você e falar, olha, vai por esse caminho, né? A gente se perde mesmo. Aí talvez o que a gente não possa esquecer é de, meu, pedir ajuda, levantar a mão. E aí não vai ter, se não tiver alguém no seu contexto de trabalho, né? Vai ter que ter alguém na sua vida pra, assim, pelo menos você desabafar, né? Sei lá. Mas eu entendo, assim, principalmente no âmbito profissional, isso sempre me pegou muito de se o ambiente ele é hostil nesse ponto de eu não conseguir me conectar com as pessoas, ai, gente, a minha performance não existe, tipo, horrível. Pra mim é muito difícil. Todos os lugares que eu performei assim melhor foram lugares de muita colaboração, muito apoio nesse sentido, né? Enfim, a gente está falando aqui de amparo, acolhimento, e eu, nossa, entreguei produtos, assim, acho que dos melhores que eu fiz na minha carreira e os meus melhores trabalhos foram nesse contexto. Nos outros que eu não tive foi zoadaço, assim, foi bem ruim. Ai, amiga, Então, faz aí todo você tem que entender sentido. também, né? Às vezes tem gente também que, sei lá, performa bem em qualquer situação, né? Mas acho que entender se isso é importante para você ou não vai ser bom, né? Para, sei lá, talvez evitar ciladas, né? Ou quem sabe ajude a identificar esse limite, né? Que a gente consegue, o que a gente tá falando aqui, de desafio em desafio, beleza, vamos tentando superar aqui, mas chega numa hora assim que talvez não, né? Talvez seja ultrapassar um limite importante para você, assim. Nossa, amiga, mas eu não acho que é exclusivo de. Tem pessoas que performam melhor, pior. Eu acho que tem pessoas que ligam mais, pessoas que ligam menos, mas acho que segurança psicológica é um tema muito importante, assim, de um pilar, né? Tem vários estudos sobre isso e tudo mais, mas na nossa vivência empírica sobre também acho que conta bastante e eu acho que é um trabalho que a gente precisa sempre estar olhando para não deixar, né? Você vai trocar de time, você entra uma nova pessoa, tá num novo contexto. Às vezes tá muita pressão e essas coisas elas acabam ficando em segundo lugar. Que é batata, assim, você tá com um projeto muito negócio e tem muita gente que fala, ah, fazer retrospectiva, não tem tempo. Ah, team building, não tem tempo. Nananana. Corta, 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 fica um time que só entrega, entre aspas, mas você queima as pessoas, né? A que custo? Talvez para o primeiro mês, para os primeiros 5 meses, você vai conseguir, mas essa pessoa vai odiar. Como empresa, a empresa vai perder aquela pessoa, ou ela vai ter um burnout, ou enfim, não vai estar satisfeita, vai querer rotacionar e todo o trampo que você teve para ela não vai se pagar, né? Pensando assim, como o capitalismo e como uma empresa. E do ponto de vista nosso, eu acho que é visível, assim, os lugares que eu mais fui feliz e mais sou feliz. Na verdade, o lugar que eu mais sou feliz, né, no Mulher de Produto, porque a gente tá sempre no lugar seguro de... É muito bom a gente falar as coisas e ser validada, né, gente? Aquelas, o mínimo. É tudo. O cara ouvindo o nosso desabafo pensando, o que elas estão falando? Como assim? Isso é um Ser problema? validada? Nossa, eu nunca passei por isso, Ué, mas não é só falar e tudo bem as pessoas concordarem? Não entendi.
Não é não, Não é, infelizmente, infelizmente. para algumas pessoas não, tá? É Ai, complicado. ai, amiga, mas é. Bom, eu queria entrar numa parte, assim, a gente começou a falar um pouco mais das estratégias, né, pra gente sair um pouco dessa situação difícil que a gente tá. Então, falamos de rede de apoio, falamos de verbalizar, falamos de muito autoconhecimento, assim. Eu acho que tem essa coisa muito importante de. Ai, não sei, pra mim me ajuda muito, tá? Ver opções de vida, assim. Por mais que elas não. E sem julgamento. É como se fosse um brainstorming comigo mesma. Pra tentar sair do buraco. E às vezes eu acho que o que impede a gente sair desse buraco é porque a gente já chega julgando, igual no brainstorm. E aí caga, sabe, com a ideia? Porque você fala assim, ai, mas isso vai dar muito trabalho, ai, isso vai demorar muito tempo. Ai, meu Deus, mas isso não vai dar certo. E aí eu fico assim, ai, vou colocar quais são minhas opções. E sem tentar julgar, é muito difícil, né? Mas eu acho que essa é uma dica, assim, pra gente conseguir visualizar e ver que a gente tem possibilidades. Minha terapia, ela é aquelas comportamental, positiva, sei lá, não sei muito a vertente, mas ela é muito, tipo, de pragmática e tentar achar Aham. opções. E toda hora ela fala da liberdade das opções, não sei o que lá. Então, acho que isso é uma coisa que me deixa mais aliviada, assim, de... Ah, estou no fundo do poço? Posso estar, mas tem uma corda, posso boiar até o poço subir, sei lá, sabe? Posso fazer um rapel, Posso fazer se tiver posso uma corda. gritar Posso gritar. para alguém me Aí, são pegar. várias opções. Várias, várias. Eu gosto dessa abordagem. Acho que às vezes você não precisa fazer nada, mas se você listar, né, as opções, ver. Eu acho que é isso, assim. Eu caio muito nessa armadilha, gente, de às vezes eu acho que é só aquilo mesmo pra minha vida toda. Tipo, eu vou ficar aqui pra sempre. Mas não, né, pessoal? Não necessariamente. As coisas mudam, inclusive alheias à minha própria vontade, né? Então, sei lá, né? Sei lá, muita coisa acontece. Acho legal mesmo pensar em opções. Acho que isso meio que casa pra tudo, até, né? Se a gente for expandir, assim. Opções que você tem no seu trabalho, né? Considerando o mesmo ambiente que você tá. Ah, opções considerando sair desse ambiente, opções considerando a sua vida, sei lá. Acho que pelo menos para, ai, deixar a coisa. Eu ouvi hoje, né, um episódio do podcast da Leila Brandão, lá o Gostosas Também Choram, né? Acho que é esse o nome. Isso. Uhum. E que ela falou um pouco. Ela usou uma palavra, né? Claustrofóbico, que às vezes trabalhar com internet, né? Como ela trabalha, é meio claustrofóbico. E eu acho que eu me sinto assim, às vezes, quando eu me vejo, tipo, ah, é isso, é só essa opção, é só essa chance e pronto. E acho que listar te ajuda a respirar, sabe? Ver que, nossa, não, calma. Tem outras possibilidades, né? Aí assim, ah, quer fazer algo com isso? Acho que só de listar já tem sua função, sabe? E não Total. necessariamente você precisa definir as coisas muito preto no branco, é isso para sempre. Quer dizer, para mim tem sido bom também pensar mais por esse lado. Eu gosto, amiga. A gente tem, né? Temos opções, quer dizer, E é claro, foda porque, recortes e tal, escolhas, né? A gente sempre sim, faz esse privilégios também. do tipo, mas sei Mas é lá, importante mesmo nas poucas escolhas que você tem, dado os recordes e os privilégios, se enxergar com as possibilidades, né? Por mais que você não vá mudar o sistema nem nada disso, acho que isso é bem importante conseguir entender. E até numa linha de. Aí não tô falando de você ser vítima mesmo de várias situações abusivas e tudo mais, que daí eu acho que não. Você é uma vítima mesmo das situações total. abusivas que você tá e a gente precisa sair dessas situações e é muito difícil. Acho que fica até um tema para um outro episódio. Mas acho que é muito importante a gente ver que a gente tem ação, que a gente consegue ter essa ação para poder sair
E às vezes a gente não consegue mesmo sozinha e precisa de alguém que resgata, né? Um salva-vidas que vai lá e te resgata, mas senão eu sinto que teve situações que eu fiquei e eu me sentia muito uma vítima da minha própria história romântica. E ninguém me resgatava, eu ia só ficar no poço e era uma situação mais catastrofista mesmo, que é o que você tá falando, de situação que você não enxerga mesmo opção e você acha. Ai, gente, às vezes eu achava que aí a vida era assim, é morrer assim. Ai, é muito Uhum. louco, né? Como a nossa mente prega na gente. Então, é importante a gente visualizar mesmo para ter perspectiva. Eu acho muito importante. Ajuda sim. E aquelas, né, trazendo da terapia, é uma coisa, é que nessa coisa de pensar que só tem aquele jeito ou aquele caminho, enfim, a gente entra, né, nessa coisa muito mental mesmo, a nossa cabeça pira, né? E aí tem uma frase que minha terapeuta me falou uma vez, sei lá, que ela tirou de alguma meditação, não me lembro, mas que vira e mexe eu falo pra mim mesma que não há nada a fazer, não há nada a pensar. Às vezes você não vai fazer nada e não vai pensar nada. E isso me acalma também um pouco. Aquelas, né, amiga? O nosso podcast, ele já vai virando uma coisa de dicas, mas não é que é dica, entendeu? É só um. É A gente só tem que um. chamar as nossas terapeutas. Nossa, gente, Já pensou esse Seria muito crossover? bom. Ai, sei lá, é porque as coisas se conectam, né, gente? Não sei nem o nome aliás, o título que a gente vai dar para esse papo aqui, que a gente já foi para várias. Ai, mas eu adorei o que ela falou. Ai, um dia a gente tem que colocar É, esse título. não há nada a Não há nada fazer a e não há nada a fazer. pensar. Amiga, Porque às amei. vezes é isso mesmo, sabe? A gente fica fritando numa ideia, numa coisa, que às vezes é uma ilusão, que às vezes não vai acontecer. Sabe? Às vezes é só a sua mente tentando te proteger ali, criando catástrofes internas, como um Sim. artifício, mas é isso, são essas duas frases, assim, dependendo, né? Às vezes eu escolho, às vezes é fazer, às vezes é pensar, e ajuda a dar uma aterrada, assim, tipo, ai, beleza, é verdade. Às vezes é só, não tenho que fazer nada, não. Ou, ai, não tenho que pensar nisso, não tenho que pensar em nada agora. Me ajuda um pouco, assim, também a sair da loucura mental, sabe? Do pensamento fritando. Eu acho que a gente às vezes fica muito nesses pensamentos por muito tempo, porque a gente fica sozinha nesse pensamento ruminando por muito tempo. É Que às vezes verdade. quando eu falo, aí seja no áudio do WhatsApp, aí o Lucas também, coitado, vários almoços aí gasto só pra ouvir choros e lamentos. Mas eu fico pensando também daquilo que a gente falou, acho que até no último episódio. Eu acho que a gente falou de bem-estar. Uhum. Mas de a gente fazer algumas coisas e sair desse ambiente, literalmente, fisicamente sair do ato do trabalho. E aí eu acho Hum. que isso te aterriza para ver em perspectiva que o mundo é maior do que aquilo. Olha que lindo, amiga. Ai, amiga linda, né? Eu não fiz isso. Digamos assim, tipo, às vezes eu falo as coisas, mas eu não aplico, mas eu penso Ah, nelas. às vezes a gente É aplica e às isso. vezes Às não, vezes gente. É não, sobre, mas sabe? assim, às vezes Ai, vai somos aplicar. seres levemente incoerentes e tudo bem. Ai, por favor. Mas quando eu aplico, é muito bom, entendeu? Porque às vezes eu fico muito agoniada, fico remoendo, aí eu quero falar exaustivamente daquele problema, aí eu quero, ai, na terapia eu vou falar daquele problema, nananã. E às vezes o que precisa é tipo, ai, vou sair pra ir no cinema. Ai, que Ou tudo. tipo, falar com a família. A família você vê assim, nossa, tem outros problemas tão grandes na família. Bota Dependendo em da família, né? perspectiva, né? É verdade. Nossa, é mesmo. Isso aqui até que Brincadeira. não é muito Ai. grande, não. Ai, O é seu verdade. crochê, né, amiga? Não sei O se você meu sente que ele é crochê. terapêutico ou não, Eu assim, pra... sinto, assim, é claro, né? Como qualquer atividade, às vezes dá uma irritada, mas acho que também depende da vibe que eu tô pra fazer aquilo, sabe? Mas no geral, sim, porque, nossa, se tem uma coisa que é boa pra você não pensar em nada, né? Porque você tá ali fazendo, né? Consecutivamente o mesmo movimento, e quando você vê, você tem, sei lá, metade de uma peça pronta, né? Você vê o resultado daquele trabalho.
e aí quando você viu, passou 1 hora e você não ficou remoendo um problema, é perfeito, é muito bom. Atividade que eu indico muito, crochê, tricô, acho que manuais, né, no geral, assim, é meio, quase, para mim, quase uma meditação ativa, né? Então, Nossa, realmente não dá para muito. pensar em mais nada, porque senão você erra. Aí tem outra coisa também. Você Hum. tá fazendo, você se distraiu, errou um negócio, você Ai, desfaz, amiga. entendeu? Mas faz parte, tá? Aí você Entendi. desfaz tudo, ou parte dele, sei lá, e faz de novo. Ai, Então, amiga, é meio nossa, várias assim. lições da sua vida. Tipo, não é porque o fio se desfez tudo, você vai recomeçar do zero que a vida acabou, né? O crochê é altas lições. Ai, gente, é mesmo. Hoje estamos filosóficas, Ai, a hein? gente estamos É. sendo, estamos Ai, sendo. indico muito. Ai, mas eu gosto dessas coisas que a gente. A gente sempre começa. É o nosso ciclo, tá, gente? Meninas. A gente começa do trabalho, aí a gente dá uma pirada, aí de bem-estar, a gente fala trabalho, mas aí no fim é sobre. Ai, é isso, gente. A vida é mais que o trabalho. Essa sempre é a conclusão. É, eu acho que, não sei, amiga, se a gente puder, né, meio que tentar amarrar, acho que tudo que a gente falou Boa, vamos é do tentar. tipo, a gente muitas vezes se sente desamparada no trabalho, certo? Muitas vezes mesmo, independente do seu nível de experiência, né, júnior, sênior, pleno, sei lá, não importa, acho que isso pode acontecer com qualquer uma. E aí a gente pode tentar pensar em estratégias para só sobreviver esse caos ou tentar mudar alguma coisa. Eu acho que a gente falou várias coisinhas aqui da nossa experiência, né? É muito importante você se autoconhecer. Então, né? Não, assim, falamos muito de terapia aqui porque a gente faz, né? Mas o autoconhecimento começa assim, você se perguntando mesmo, oi, como eu estou, né? Ou como eu estou me sentindo, enfim, você ter essa conversa interna aí. Agora que a gente tá filosófica, é isso, gente. Agora a gente vai Só falar desse ladeira abaixo. jeito. É Brincadeira. isso. Então, conversar com você mesmo, entender esse sentimento, como você tá, fazer esse check-in aí. Ai. E assim, rede de apoio, né? Muito importante a gente buscar ajuda, assim, então, fora do trabalho, com colegas de trabalho, enfim, né? Tô falando aqui mais desse ambiente profissional, né? Mas acho que Ai, gente, é independente. 5. Assim, acho que eu reforço muito isso. 5 minutinhos, mandar uma mensagem pra É, alguém, ou sei lá, alguém que você tenha um mínimo de abertura. Queria entrar só um pouco nesse ponto, antes da gente finalizar, porque eu acho que às vezes a gente fica. Quando a gente tá no mar de merda, a merda ela fica muito grande, né? E aí você fica mal. frases, E aí frases. você tá assim, tipo, ai, não sei o que, tá sofrendo, sofrendo, sofrendo. E você fala assim, não, vou desabafar. Você acredita que eu entro às vezes na pilha de tipo assim, ai, mas eu vou incomodar essa pessoa tem os problemas dela, e aí eu vou falar, e aí, nossa, mas eu preciso mais ouvir do que falar. Ai, fica uma cobrança muito louca de mim comigo mesma e o meu eu só se fudendo. E aí eu acho que uma coisa, uma lição da minha terapeuta foi assim que o problema é seu. Amo! Não, mas tipo É, assim, o problema é seu, não é da pessoa que tá te ouvindo. Ela vai ouvir se ela quiser também. Mas, né? Aí ela falou assim: ah, e no contraponto, se alguém desabafa com você e traz um problema, você pega pra resolver aquele problema? Então, aí às vezes sim, né? Pegava no ai, passado. Então, por isso que eu entendeu? analisava desse jeito. Mas hoje em dia eu tento não fazer. E eu fico feliz de, às vezes, só uma pessoa reclama comigo e aí eu ouço. E a pessoa só queria desabafar. Ela não quer resolver, às vezes. Ela só quer trazer. Então é É. isso, gente. Se você tem esse negócio de, ah, eu vou incomodar o outro, o problema é seu, entendeu? Não é do. Fica com esse negócio, fica pirando. É verdade, né? Ai, pega só o que é seu também, né? Você que Uhum. tá ouvindo, né? É mesmo, a gente não vai conseguir resolver o problema dos outros, né? Porque a gente também já tem bastante, mas a gente pode ser um bom ombro, um bom ouvido, porque de fato
Não que a gente aqui seja fã da reclamação diária e tal, não é isso. Mas, gente, desabafo. Bom, o nome desse, né, desse episódio Mesmo? é desabafo. Então, gente, é muito importante desabafar, pelo amor de Deus. Você tem que ter alguém. Tem que ter alguém para você conseguir desabafar. E também seja um ouvido legal para, né, para ser recíproco. Também não seja essa pessoa que só fala, né? Escuta um pouquinho também. E vamos tentar tirar a culpa dessa equação, porque a gente se sente culpada por muitas coisas, né? Então, vamos tentar eliminar mais essa, né? Assim a gente vai se sentindo menos culpada pelas coisas que a gente faz aí. Eu acho que é isso, né, amiga? Meio que Isso. não tem uma receita, né, gente? Acho que a gente sente aí, se sente dessa forma em vários momentos. Vamos buscando artifícios aí para sobreviver a períodos de desamparo, sei lá, né? Ou, Sim. enfim, buscar o acolhimento que a gente precisa aí com quem a gente confia. Tentar E sair não da. passar pano aí também para o que é estrutural, né? A gente Uhum. sabe do que ainda acontece. E que mais, amiga? Fala aí. Não, eu ia falar, tentar sair dessa espiral, assim, né? Vai chegando no final, eu também tô pensando, eu fico refletindo em todos os meus loops loucos. E aí, eu falei do negócio da saúde mental e da gente. Não é da saúde mental que eu falei, acho que de bem-estar, né? Aí a gente falou do crochê, não sei o que lá. Isso. E aí, gente, às vezes eu tô tão também despirocada que aí eu fico assim, nossa, então eu vou fazer exercício. Ai, mas não vou, não tô afim. Ai, mas eu deveria fazer. Eu acho que uma coisa que eu tô tentando, que eu acho que do autoconhecimento é muito importante, é a gente respeitar o que a gente quer fazer. É Os verdade. sentimentos. Então, se você também não quiser ir no cinema, não quiser fazer exercício, não quiser fazer crochê, e só quiser ficar deitada em posição fetal, maluca, Às vezes também é tá tudo isso. bem, sabe? Uhum. E é isso, É, faça algo bom pra você. perfeita. Faça algo bom pra você. É isso. O certo é o que funciona pra você. Ai, No fim do dia é isso. Ai, no vários fim do dia isso é cortes, hein? maravilhoso. Várias frases de impacto. Olha Ai, elas. socorro. Ai, é isso aí então, né? Amiga, você tem alguma dica cultural? Não sei, alguma coisa que você tá lendo? Gente, eu gostei muito do ensaio sobre despedida. Não, ensaio de despedida da Elisama Santos. São cartas de uma mãe se despedindo da filha ao longo de vários anos. Não se sente valorizada, a relação é ruim com o pai. Eu achei muito bom, assim, do quanto essa mãe se sente só. Mas aí você começa a entender a sua própria mãe. A louca. Mas Nossa, assim, eu gostei bastante. Talvez o que tem a ver com esse episódio é mais sobre a questão do acolhimento, a falta de, às vezes. Eu achei muito bom. E um outro livro que também estou lendo, porque eu sou dessas, tem que ler livros de. Ai, tudo ao mesmo tempo. E aí? Mas eu tô lendo um livro, depois eu deixo aqui nos links são histórias de mulheres gregas apagadas ao longo da história. E, tipo, porque todo mundo ouve de Troia, ou que a mulher ela tem um estigma muito grande, né? Igual a Helena de Troia, ou a Medusa, que ela era malvada. Enfim, aí são vários nomes, alguns mais conhecidos que outros. E é isso, né? Como foi sendo apagado, como elas foram sendo invisibilizadas como coisas como estupro, violências e o heroísmo delas foi sendo reduzido. E nossa, só ficou a história dos caras. Então eu achei bem legal. Tá que bem legal. legal. Uhum. Boa. E Estarão os você, links na nossa amiga? descrição. Ai, amiga, eu acho que. Então, estou lendo um livro chamado A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que é bem levinho. Tô mais ou menos na metade, assim. Ai, bem gostoso para você ler à noite, do tipo, não quero ficar nas redes sociais, sabe? E aí quero fazer qualquer outra coisa. Meio que tentar sair um pouco dessa lógica, né? Eu sou meio viciada, assim, em Instagram principalmente, né? Então, tenho sempre que estar atenta. Então,
nesse momento que eu pego esse livro, e são, se eu não me engano, 4 histórias de pessoas que têm algo em comum, que é algum nível de insatisfação com o trabalho. Olha só. E eles, situações, enfim, levam essas pessoas a irem numa biblioteca, e uma bibliotecária sugere alguns livros ali da temática que a pessoa quer, mas tem sempre um que é meio diferente ali do assunto, mas é esse livro que a pessoa precisa ler. E aí isso faz a diferença na vida desses personagens, vamos dizer assim. Tentei não dar tanto spoiler além do que tá ali na capa do livro. E é bem gostoso. E eu tô me identificando com algumas situações, né? Porque é isso, né, gente? Trabalho ainda é uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, eu achei bem interessante, assim, algumas abordagens, e é um livro gostoso, as coisas acontecem num ritmo legal, sabe? Então, um livro com essa vibe, assim, mais quentinha, vamos dizer assim, né? Mais confortável de ler antes de dormir e tal. Então, A Biblioteca dos Sonhos Secretos, a gente vai deixar o link Muito bom. para vocês. Ah, amiga, eu quero também falar, não muito rapidamente, não vou falar, né? Mas assim, o novo álbum da Lady Gaga é mesmo muito legal, pessoal. Mayhem. Então, depois do Gaga Cabana, que eu fiquei bem impressionada. É super legal. Nossa, é muito legal. A mulher arrasa mesmo. Então, o show foi tudo, né? Eu vi pela TV, claro. E aí, enfim, depois fui ouvir mesmo o Mayhem, e é bem legal, bem legal. Ah, e aí, isso, nossa, uma coisa puxando a outra, né? Vou dar uma outra dica, é de um Reels. Eu vou colocar esse Reels aqui, que é de um rapaz que eu sigo no Instagram, que é do milkshake chamado Wanda, que é o Samir Duarte. Não sei se... Ai, Acho que amiga, não entendi nada. Você é um milkshake? Um milkshake chamado Wanda é o nome do podcast. É de cultura pop e tal. Achei que você estava falando do milkshake. Não. Tá. E, enfim, ele é desse podcast. Ele fez um Reels explicando meio que por que esse álbum da Lady Gaga tá fazendo sucesso, né? Porque meio que pros Little Monsters, né? É um álbum de retomada, assim, tipo, tá fazendo bastante sucesso e é mesmo muito legal. E ele indica um livro nesse Reels chamado Hitmakers, que tá na minha lista para ler, que é onde a pessoa, né, o autor, que eu confesso não peguei o nome aqui, tenta meio que explicar por que algumas músicas são hits, enfim, né, porque que tem essa questão. E esse Reels, ele explica com algumas pitadas, assim, de design, por que esse álbum tá fazendo sucesso e outros fizeram menos e tal. Tem uma lógica por trás que eu achei bem, bem legal. E aí ele indica esse livro também, Hitmakers, que eu ainda não li. Mas acho que vai ser interessante. Acho que é isso. Gostei, amiga. Altas dicas, vou ouvir. Altas o milkshake. dicas. Tem um milkshake chamado Wanda, podcast, o álbum da Lady Gaga... E esses 2 livros aí. Ah, indicamos vários livros, né, na verdade. Ai, se você gosta desse tipo de... Se você gosta das dicas, comente. Se você gostou desse episódio também, a gente lê tudo. A gente fica muito mais feliz quando tem comentários. Exatamente. Isso, vai lá comentar, vai lá falar um pouco. Recomendar, tá bom? Então tá bom. Isso, recomenda, curte, segue a gente, manda esse podcast pra alguém que você gosta, enfim. Que está alguém sofrendo. Que está sofrendo, pra pelo menos dar algumas risadas das nossas filosofias aqui, não sei. É isso, né? Vambora então, amiga, vambora. Um beijo, gente. Um beijo, pessoal, até a próxima. Tchau.